Estamos ao vivo, vamos esperar o querido Instagram chamar as maravilhosas e maravilhosas. Boa noite! Boa noite, maravilhosas e maravilhosos, se tiver algum aí. Hoje mais um dia de live para a gente dividir, compartilhar um pouquinho de conhecimento aqui. E eu vou trazer uma live bem específica para vocês, meio que teórica mesmo, né? Mas para tirar várias dúvidas sobre pasta americana, sobre os tipos de pasta, sobre para que cada uma serve. Enfim, várias coisas. Eu acho que vai ser bem produtivo aí para quem ainda tem alguma dúvida com relação às pastas. Mineia. Vão entrando aí. Então, gente, eu vou explicar para vocês, como eu falei, né, sobre os tipos de pasta. Vou demonstrar para vocês aqui a diferença entre elas, né, para que usar cada uma delas. E também deixo vocês super à vontade. Oi, Alessandra, maravilhosa. Deixar vocês super à vontade também para tirarem qualquer dúvida que vocês tenham com relação à pasta americana, tá? Porque eu acho assim que a pasta americana é um universo muito abrangente, né? Então, às vezes, até quem já tem certa experiência, quem já trabalha com a pasta, tem certas dúvidas ou não sabe de todo o potencial dos tipos de pasta, né? Então, fiquem à vontade para perguntar também, tá? Boa noite para quem está chegando agora. Então, gente, eu trouxe aqui para mostrar para vocês a maioria das pastas que eu uso. Eu queria deixar claro uma coisa, que aqui não tem propaganda de marca, tá? A gente não tá aqui para influenciar vocês a comprarem determinada marca ou não. Eu vou mostrar para vocês o que eu uso e explicar as diferenças entre os tipos, porque tem vários tipos de pasta. Às vezes a gente fica só na americana, e quando a gente usa outros tipos, a gente tem outros resultados, ou tem um plus na pasta americana na hora de usar, tá? Então, não se prendam assim, ela tá fazendo propaganda, não tô ganhando nada pra isso, tá? É mais pra mostrar pra vocês mesmo. Então, vamos lá. Quem tiver dúvida, pega um caderninho, já vai anotando pra vocês terem essa noção de que para que serve cada tipo de pasta, né? Eu vou explicar uma por uma aqui, também vou demonstrar para vocês as diferenças delas, como manipular elas, né? Para começar, eu tenho uma pasta americana, né? Que aqui nos meus bolos eu uso muito para cobrir a pasta da Arcolo, porque eu acho ela muito prática na questão de manipulação mesmo, né? De tipo abrir o pacote e usar, é muito prático. E de todas as marcas que tem no mercado, ela é uma das melhores para mim. Então, para cobrir bolo, assim, não tem questionamento. Eu sempre uso Arcolo, tá? Tem também a pasta em pó da Iceberg, que eu já falei dela aqui para vocês em outras ocasiões. E também é uma pasta muito boa. A vantagem dela é que ela pode ser personalizada, mas na rotina de produção, assim, eu acho que parar para ter que preparar a pasta para cobrir bolo é um atraso, sabe? Então, assim, para cobrir mesmo, eu prefiro, assim, na correria, escolher das marcas que tem disponível, a que melhor funciona para mim, e abrir o pacotinho e usar, tá? Mas essa pasta aqui é muito boa para fazer detalhes. Ela tem, como a gente pode personalizar ela, a gente consegue transformar ela em outras pastas, né? Tipo, chegar numa textura bem parecida de outras pastas, como uma massa elástica, por exemplo. A gente consegue fazer alguns tipos de flores com ela, né? Personalizando, colocando menos água ou mais água. Enfim, eu não uso a da Iceberg para cobrir bolo, por essa questão, né? De achar que ela é um atraso ter que ficar preparando pasta. E também porque eu acho que ela é uma pasta difícil para tirar emenda, sabe? Tipo, quando tem uma bolinha e a gente fura a bolinha, aquele furinho ali às vezes é difícil de fazer ele desaparecer. Então, se fica muita bolha na hora de cobrir o bolo
e a gente precisa furar muito, assim, para estourar as bolinhas, aqueles furinhos ficam aparecendo. Então, esse é um dos motivos que eu não gosto muito da pasta da Iceberg para cobrir. Mas ela tem uma resistência muito boa à umidade e também tem essa questão, né, de poder transformar ela em elástico. Para decoração, para mim, ela é perfeita, né? Só que na correria nem sempre uso pela questão de ter que parar para preparar a pasta. Oi, Lola maravilhosa! A Cake Joá tá perguntando se eu indico a Dama Valério. Cara, às vezes que eu tentei usar a Dama Valério, eu não usei mais, porque assim, como eu já me dou bem, já tô bem adaptada à pasta da Arcolo, pra mim a da Arcolo é uma das melhores para cobrir, eu não testo mais, não sei dizer se tem nova formulação, mas a Dama Valério, cara, às vezes que eu testei ela, eu achei ela uma pasta muito sensível à umidade, sabe? Então, qualquer resquício de umidade no ambiente, ela mela muito fácil, nem precisa chover para ela começar a melar. Então, assim, pra mim a Dama Valério é uma das que eu descarto, assim, sabe? Já tentei usar a da Mix, mas a da Mix eu acho muito mole e eu prefiro pastas mais firmes para trabalhar, né? Então, por isso que, assim, a Arcolo pra mim é uma unanimidade, né? Assim, na questão de cobrir bolo. Sem contar também que a Arcolo tem uma variedade, né? Você encontra todos os outros tipos de pasta, a Arcolo já vende pronta. Então, é uma facilidade pra gente, assim, não precisar ter que preparar, né? Então, das marcas de pasta americana que eu já testei, pra mim ela é a melhor, tá? Então, a da Iceberg é uma pasta super resistente à umidade. Já fiz teste de colocar ela na geladeira com um bolo falso, coloquei na geladeira, tirei depois de dias e ela ficou do mesmo jeito, não melou de jeito nenhum. Mas ela tem pra mim essa questão de tipo ser difícil de disfarçar as falhinhas nela, sabe? Então assim, pra cobrir, vou abrir aqui a pasta da Arcolo pra mostrar pra vocês. Eu acho muito prático você poder abrir um pacote e já usar. Quem tem uma correria intensa, né, sabe como é. No começo, a gente até... Como é? Tipo assim, quem já tentou fazer a pasta... Quem começou usando pasta caseira, até tem uma resistência para ir para a pasta industrializada, né? Porque a caseira... Como essa da Iceberg, por exemplo, a gente consegue personalizar ela e deixar ela mais assim do gosto da gente. Só que eu acho que o custo-benefício da pasta caseira não vale a pena. Assim, dá muito trabalho. Para quem está começando e tem um bolinho ou outro, você ainda consegue fazer, mas quando aumenta assim a quantidade de encomendas, cara, é difícil você conseguir manter a pasta caseira, porque é bem desgastante. Então, eu comecei com pasta caseira, relutei muito tempo para mudar, porque era uma pasta que eu conseguia personalizar sabor e os clientes gostavam do sabor dela, né? E eu fiquei o tempo inteiro, não, vou continuar, mas quando aumenta a produção, você vê que não tem como. E quando você coloca assim, na ponta do lápis, o custo-benefício é mínimo, sabe? De tipo... Não vale, a economia é mínima diante Oi, Lia, maravilhosa! A economia é mínima diante, assim, do benefício que ela vai trazer. Então, é muito cansativo, como a Lola tá falando. Então, ó, pasta americana é uma pasta que a gente vai usar para cobrir bolos e fazer decorações em geral, né? A pasta americana a gente consegue fazer outras coisas, tipo modelagens, E o que acontece? Ela é uma pasta macia, vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou manipulando ela sem fazer esforço, mas ela não tem muita elasticidade. Ela tem elasticidade suficiente para cobrir o bolo e ela demora um pouquinho para secar, né? Então ela dá um tempo para a gente manipular ela no bolo. Então eu consigo fazer decorações, nem sempre eu preciso... O Miguel maravilhoso. Nem sempre eu preciso usar outros tipos de pasta, né, para fazer decorações. Às vezes outros tipos de pasta vão me dar um efeito melhor ou um efeito específico que eu quero, mas no geral, o que a gente vai usar mais é a americana, né? Então, americana para cobrir bolo e fazer decoração.
E aí a gente consegue adaptar ela para o que a gente vai precisar, tipo colocando CMC, ou colocando glicerina. A glicerina ela vai tipo amolecer mais a pasta, ela vai tipo quebrar a molécula de açúcar da pasta e ela faz com que a pasta demore mais para secar. Então a glicerina é indicada para ambientes secos, sabe aquele ambiente que está bem seco, quando você começa a abrir a pasta ela já está se rachando, você pode colocar um pouquinho de glicerina nela e ela vai demorar mais para secar. E o CMC é a reação contrária da glicerina. Ele vai secar mais rápido a pasta. Então a gente vai adicionar CMC aqui quando a gente quiser. Que a pasta seque mais rápido, que a pasta fique mais firme, por exemplo, em modelagens, né? Aí partindo da americana, que a americana a gente vai usar basicamente para cobrir e decorar bolo. A gente tem também massa de flores, também da Arcola. Não é uma propaganda, mais uma vez eu falo para vocês, mas é porque, enfim, é inquestionável. A Arcola é pioneira e todas as pastas que ela vende prontas são as melhores, assim. Já tentei usar a pasta de flores da Mix, eu achei ela muito elástica, muito difícil de manipular. Então, pasta de flores, vou tirar um pedacinho aqui para mostrar para vocês. Eu também uso da Arcola. Ó, ela é uma pasta mais firme, mais difícil de manipular, às vezes você precisa fazer mais força, ó. Ela é bem mais firme, mas ela tem uma elasticidade muito melhor do que a americana, tá? Então, o que tem de diferente aqui? A pasta de flores, ela tem muita elasticidade e ela seca rápido, tá? Então, ideal, como o próprio nome dela já fala, para fazer flores. As pétalas, a gente vai conseguir abrir ela bem fininha. Vou abrir ela aqui para mostrar para vocês o quão fina a gente consegue abrir. E ela vai abrir bem fininha e vai sustentar quando secar para ficar tipo uma flor com um aspecto bem natural, né? A pasta de flores a gente também pode usar para fazer detalhes. E por ela ser uma pasta firme, cara, isso aqui, pra mim, quanto mais firme for a pasta, melhor. Aí vocês vão me perguntar, por que não adicionar o CMC na pasta, já que você gosta dela firme? Porque o CMC seca ela muito rápido. E ele deixa a pasta difícil de manipular. A pasta de flores, não. Lola, você vê, ó, às vezes eu já vi muitas pessoas falarem que misturar a Mix com um pouquinho de Arcola dá um resultado muito bom, mas é aquela questão de gosto mesmo, tá, gente? O que eu tô falando aqui pra vocês são minhas impressões pessoais desses, sei lá, quase 10 anos trabalhando com pasta americana. A gente vai criando gosto, né? Basicamente, assim, tipo, vai pegando um apreço para manipular determinado tipo de pasta. Então, assim, para mim, as pastas mais firmes são melhores de trabalhar. Então, a da Mix eu acho ela muito mole, assim, então, pra mim... Mas é assim, uma questão de gosto mesmo. Tem pessoas que gostam dela mais molinha para trabalhar. Às vezes, para bolo esculpido, por exemplo, que você precisa, né, dar um movimento assim na massa, ela é muito boa. Tia Célia tá perguntando, para o clima frio, como faço? Então, é verdade, Lola. Já vou te responder, tia Célia. A Graça tá perguntando se não precisa acrescentar o CMC para cobrir o bolo. Não, nunca. Anotem aí. Nunca coloque CMC na pasta para cobrir o bolo. Porque, como eu falei para vocês, o CMC ele tem uma função de acelerar o secamento da pasta. Então, ele vai deixar a pasta muito porosa e na hora que você for cobrir o seu bolo, ele vai rachar inteiro na quina. Então, não usem nunca assim o CMC para cobrir bolo, tá? Tia Célia, é o seguinte. Todas as pastas de açúcar, todas, teve açúcar na composição, ela vai ser sensível à umidade, né? Açúcar, gente, se a gente pegar um punhado de açúcar e botar assim em cima na mesa, no tempo frio, vocês vão perceber que o açúcar derrete. Então, toda pasta que tem base de açúcar, ela vai ser sensível à umidade. Mesmo as que prometem que ser mais resistentes, tá? Tem pastas que aguentam um pouquinho mais do que outras, mas todas
vão ser sensíveis à umidade, não tem essa. Não tem essa, mesmo que diga. Ela é super resistente à umidade. Ela também vai ser sensível à umidade. Então não tem essa pasta que diga assim, num dia de chuva, ela aguenta lá intacta. Não aguenta, porque a base é açúcar e açúcar é sensível à umidade. Então, em dias frios, tem estratégias que a gente pode fazer, né, para poder manipular ela melhor, mas, cara, não tem assim, tudo que a gente fizer vai ser paliativo. A gente só vai estar retardando um pouquinho, ela vai continuar sensível à umidade sempre. Então, o ideal, a única coisa que salva definitivamente a pasta americana é o ar-condicionado, não tem jeito, tá? A gente pode adicionar pó de merengue na hora que vai sovar, para ela ficar mais, demorar mais, né, para ficar mais sequinha. A gente pode, sei lá, colocar a lâmpada amarela. A gente pode fazer qualquer coisa. Toda hora que a gente estiver manipulando vai ser mais fácil, mas quando for para a festa, se o ambiente não for climatizado, ela vai ficar sensível à umidade do mesmo jeito, tá? Então, não tem nada que segure a umidade da pasta americana para dizer assim, ela vai ficar intacta, a não ser o ar-condicionado. Manu, quando não tem o ar-condicionado, como falei, a gente vai criar estratégias paliativas, né? Para auxiliar a gente na manipulação dela, porque, como eu falei, no final, se não tiver o ar-condicionado, ela vai... Cara, tá um monte de pergunta aqui, eu tô ficando maluca. Ela vai ficar sensível. Então, o que a gente pode fazer? Sovar uma colherzinha de pó de merengue nela, vai ajudar a dar uma secadinha na pasta, tá? O próprio amido também dá uma secada na pasta, então toda hora que a gente tá manipulando, ó, uma trouxinha de Perflex com amido, sempre ir secando a pasta. Quando eu falo secar a pasta, quando a gente dá uma batidinha aqui do amido, ó, ele peneira e ele vai dar uma secada na pasta. Você pode abrir a pasta, dar uma polvilhada do amido, sem excesso, tá, gente? Senão, dependendo da cor, ela vai ficar super fubenta. E às vezes, quando tem muito excesso, não consegue tirar. Então, dá uma batidinha, passa a mão, ela já vai dar uma secada. O amido também tem essa propriedade de ajudar a segurar um pouquinho a umidade da pasta. E também tem uma dica, assim, maravilhosa, que é meio que uma gambiarra, né? Mas, tipo, salva a vida de quem não tem ar-condicionado, principalmente se vocês trabalham em ambientes menores, né? Aqui eu uso muito, já falei muito em stories, já mostrei demais para vocês que eu uso uma luminária com uma lâmpadazinha daquelas... Como é que chama, amor? Incandescente? É incandescente? Que é a lâmpada amarela, tá? Não, Manu, o ventilador nunca vai ter o mesmo efeito de um ar-condicionado. Kiara, nunca usei a pasta de leite ninho. Carlos. Gente, meu marido pega tudo para mostrar para vocês. Essa lâmpada aqui, ó. Tá? É aquela lâmpada amarela, sabe? De antigamente. Então, eu uso ela numa luminária e ela me ajuda, tipo, quando eu tô, por exemplo, eu tô aqui produzindo decorações com antecedência para um bolo que eu vou entregar no sábado, tá? Inclusive, hoje eu fiz várias decorações. Aí vai que tá chovendo e eu preciso fazer essas decorações com antecedência. Vocês acham que eu vou deixar, por exemplo, comecei a fazer decoração hoje. Eu vou deixar o ar-condicionado ligado de hoje até sábado. Não tem bolso que aguente, né? Então, o que eu uso pra me salvar assim um pouquinho é a lâmpada amarela, tá? E aí eu tenho amigas que já usaram essa estratégia, inclusive alunas já fizeram também, de fazer tipo uma gambiarrazinha, sabe? Colocar várias lâmpadas amarelas e deixar elas acesas por um tempinho. Ela vai começar a aquecer o ambiente e ela dá uma tirada assim na umidade. E ali naquele ambiente que você vai trabalhar, você não deixa ela direto na pasta, porque senão ela vai secar muito rápido também, tá? Mas ela aquece o ambiente e aí vocês conseguem trabalhar com mais facilidade e ela também mantém o bolo sequinho por mais tempo. Bolos, decorações, enfim. A lâmpada amarela salva vidas, assim, para quem não tem o ar-condicionado, tá?
Renata, eu não entendi. Você fala que trabalha com bolo enrolado com bolsa plástica. Dá uma mudada. Em tempo chuvoso, nem o CMC resolve. Por mais que você coloque e consiga trabalhar, o CMC, ele vai... A pasta de açúcar, gente. Açúcar vai ser sensível à umidade sempre, tá? Luluzinha, faça essa gambiarra que você vai ver como ela salva vidas. Assim, tipo, é muito bom mesmo. Eu tenho alunos que já usaram, amigas que também já usaram. Aqui, como eu tenho ar-condicionado e a minha sala é muito grande, uma gambiarrazinha dessa não ia segurar tanto a umidade, sabe? Pra me trabalhar sem o ar-condicionado. Então, assim, a gambiarra vai ajudar se o ambiente é pequenininho, tá? Ó, a Bruna tá dizendo que tentou com a branca. O importante é que a lâmpada passe calor, tá? Se a lâmpada esquenta, ela vai passar o calor e aí dá uma retida assim nessa umidade. Vocês vão conseguir trabalhar com mais facilidade. A Kiara falou que tem medo daquelas saias, né? Tipo, você quer fazer um efeito de saia no bolo. Aí a gente... Deixa eu só mostrar pra vocês aqui a pasta de flores. Carlos, eu não vi a tua mensagem anterior. Qual era a tua dificuldade? Você falou do seu ambiente, mas eu não... Tá subindo muito comentário. Ó, eu vou abrir aqui para vocês verem, usando só a pasta de flores, como eu consigo abrir ela fininho. E aí, quando a gente vai usar a pasta de flores, o ideal é não tacar amido nela, tá? Porque o amido vai acelerar essa secagem. A Tassi tá falando que o forno ligado também ajuda. Aquela lâmpadazinha do forno também ajuda, tá? Mas, tipo, quem que vai ficar com o forno ligado, o gás, gastando lá o tempo inteiro? Ah, o seu ambiente é muito quente. Então, o problema que você tem é que a pasta racha. É isso, Carlos? Ó, gente, aqui é só a pasta de flores. Tá vendo como eu consigo abrir ela bem fininha, sem que ela rasgue, ó? Eu consigo manipular. Então, isso aqui para decoração de bolo, para um acabamento perfeito, é muito massa. Porque vocês conseguem, ó, abrir os detalhes bem fininhos e manipular sem correr o risco dele rasgar, tá? Mas não é uma coisa essencial, como eu falei para você, é um plus, né? Vocês podem adicionar, até misturar ela com um pouquinho da americana. Misturar ela com um pouquinho da americana e vai ficar muito mais fácil para fazer decoração, assim. Como eu falei para vocês, pasta firme é vida, tá? Então, aí, Kiara, você falou para mim que tem dificuldade da saia. Para saia eu posso ou misturar a pasta de flores. Quando eu misturo a pasta de flores na pasta americana, eu tenho uma pasta mais firme, mais elástica, mas ao mesmo tempo ela não vai secar tão rápido quanto se eu estivesse usando só a de flores, tá? Ela não vai servir para cobrir bolo, porque como eu falei para vocês, ela seca muito rápido e ela é firme demais. Eu gosto de pasta firme, mas a de flores é firme demais para cobrir bolo, tá? Então não vai dar tempo de você... Na hora que você cobrir o bolo, você já vai sentir ela craquelar. Então não vai servir para cobrir, tá? Isso aqui é para detalhes e para flores, certo? Aí eu posso usar ela misturada com a americana para fazer esses efeitos de babado, de tecido, enfim. Como que eu faço para bloquear essa criatura aqui? Pronto, bloqueei. Quer vir bagunçar aqui, meu Deus? Até me desconcentrei. Então, Kiara, se você tem dificuldade de fazer aquela saia, se você misturar um pouquinho da pasta de flores
com a pasta americana, você vai conseguir um resultado com mais facilidade. Ó, para testar no bolo fake, eu sei que com 500 gramas de pasta eu consigo cobrir o bolo de boa, até porque o bolo fake, ele tem a base branca, eu posso abrir ela mais fininha, então com 500 gramas eu consigo, tá? Se vocês forem para um bolo verdadeiro e eu não tenho tanta experiência assim, eu sempre aconselho a usar mais pasta. Eu sei que com 500 gramas eu consigo cobrir, vocês vão usar 800 e vai sobrar mais ou menos as 300 gramas, tá? Mas sempre que for cobrir bolo verdadeiro, cobre com um excedente, nunca a continha, tá? Porque principalmente se vocês não tiverem muita habilidade para pasta americana, vocês vão ter dificuldade, então pode ser que ela não fique na altura certa. Enfim, sempre que for fazer bolo verdadeiro, usa um pouquinho a mais de pasta, tá? E quando for fazer bolo fake, 500 gramas você consegue brincar, minha filha, tranquila aí com ela. Não se preocupem, menina, já bloqueei, tá? Vamos seguir aqui, porque tem gente que entra pra fazer bagunça. Enfim, outro tipo de pasta americana, que é muito parecida com a pasta de flores, mas não tem tanta propriedade da pasta de flores, é a massa elástica, tá? Inclusive, eu não tenho um pacotinho fechado aqui, mas ela vem numa embalagenzinha igual a essa e tem o nome aqui, massa elástica, que é massa para flores, e ela vem com o nome massa elástica. Ela também é uma pasta muito elástica, como o próprio nome diz. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é muito elástica, ela é até mais molinha, ó, do que a pasta de flores, tá? E se você usar, tipo, ela pura, você vai conseguir aquele efeito da saia tranquilo, tá? Pasta elástica, ela é tem uma elasticidade super boa, então eu também consigo abrir ela fina. E ela também é usada para esses efeitos de tecido, de babado, tudo que eu quiser dar um movimento, uma delicadeza, eu uso massa elástica, tá? Eu sempre indico misturar com a pasta americana, porque a elástica sozinha, ela é uma pasta, por ser muito elástica, como o nome dela diz, às vezes você tem dificuldade, você abre e ela volta, você abre e ela volta. Então, assim, para usar ela pura, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade, tá? A Elisângela tá dizendo que o sonho dela é aprender a mexer com pasta. Continua aqui que você tá no lugar certinho, tá? Você tá no lugar certinho, aqui você vai aprender muita coisa. Então, ó, ela até dá uma grudadinha na mão, porque ela é bem molinha. E eu vou abrir ela aqui pra mostrar pra vocês. Amor, eu queria que você pegasse uns canudinhos daquele de pirulito. Eu acho que aqui tem. Aqui. Coloridos ou não? Tanto faz. Carlos, também é questão de agilidade. Mas se a sua dificuldade é porque o clima é quente e é seco, tipo, se a sua pasta tá craquelando, tá rachando, o que é que você pode fazer? Ou dar uma sovadinha nela com um pouquinho de água, pouquinho mesmo, tá? Não vai tacar água na pasta americana, senão ela vai ficar mole demais. Mas se tá muito seco, você pode sovar ela com um pouquinho de água, ela vai dar uma hidratada nela. Ou, se for um clima muito, muito, muito seco mesmo, aí você põe uma colherzinha de glicerina nela, você vai conseguir trabalhar com mais facilidade, tá? Kiara, a hora que você quiser, minha amiga, é só vir, tá? Ah, Joseane, super possível, tá, meninas? Isso não é nada do outro mundo. Então, deixa eu abrir ela aqui pra mostrar pra vocês a massa elástica. Deixa eu não. Eu quero vários, que eu vou mostrar o drapeado. Ó, como ela é molinha e ela é meio grudentinha, eu sempre dou uma secada com amido. E
Como eu falei pra vocês, ó, ela é uma pasta que eu abro e ela dá uma retraída, porque ela tem elasticidade demais, tá? Então eu uso massa elástica para esses efeitos quando eu quero aquele efeito da saia no bolo, maravilhosa. Quando eu quero o efeito de tecido, tipo, eu já fiz um bolo no tema piquenique que eu precisava colocar tipo uma toalhinha de xadrez em cima do bolo. Então ele não ia fazer todo o arremate do bolo, ia ficar só a toalhinha caída lá em cima. E o que eu precisava? De uma massa que fosse elástica o suficiente para ela não rachar, não rasgar, né? E ao mesmo tempo uma massa que não seque muito rápido. A principal diferença entre a de flores e a elástica, porque as duas são bastante elásticas, mas é que a de flores seca muito rápido e a massa elástica ela demora um pouquinho mais para secar. Então com a pasta de flores, vocês até conseguem os efeitos que a massa elástica dá. Mas com a massa elástica vocês não conseguem os efeitos que a pasta de flores dá. Deu para entender mais ou menos? Por quê? Se eu quiser, por exemplo, fazer flor, a massa elástica não vai servir para mim, tá? Tem gente que diz, eu consigo fazer, mas cara, dá um trabalho insano, demora para secar. Tira isso aqui, tá apertando minhas orelhas. Dá um trabalho para secar e para você manipular também, tá? Então, assim, não ficou muito feio isso aqui. Ah, Carlos, obrigada, maravilhoso. A Larissa tá pedindo para eu guardar a vaga para outubro, maravilhosa. Guardo sim. Quero saber o resultado, tá, Carlos? Porque sempre que eu dou dica aqui pra vocês, eu adoro quando vocês colocam em prática e ter o feedback de vocês, isso funcionou, isso não funcionou, pra mim é maravilhoso, tá? Então, como eu tava falando, a massa elástica eu não vou conseguir fazer flor com ela, tá? Nem tentem. Vocês podem até dizer, ela é elástica, eu consigo abrir fininha e tal, mas vai dar muito trabalho, vocês não vão ter o mesmo resultado. Quer flor, usa a pasta de flores. Agora, Laís, eu quero fazer o efeito da saia e eu não tenho massa elástica. Pode misturar a pasta de flores na pasta americana que vocês vão conseguir o efeito do mesmo jeito, tá? Então, a principal diferença entre a massa elástica e a pasta de flores é que a pasta de flores seca muito rápido e a elástica ela demora um pouquinho mais para secar. Então, lá no bolo que eu falei para vocês que eu fui fazer da toalhinha do piquenique, eu precisava de uma pasta que tivesse essa elasticidade para fazer esse caimento no bolo, mas eu precisava de uma pasta que não secasse muito rápido, porque eu ainda ia fazer a pintura nela para poder trazer ela para o bolo, né? Então, nisso eu uso a massa elástica, porque eu vou conseguir ter tempo assim de trabalhar com ela, sabe? Então, para usar ela pura, ela é bem chatinha. Sempre mistura um pouquinho de pasta americana nela que vocês vão conseguir manipular com mais facilidade, sem estar esse vai e volta de pasta, tá? Outra dica super importante, anotem essa dica aí, porque essa dica é de ouro. Essa Marina é uma maravilhosa. Qual o nome da pasta elástica? Massa elástica, tá? Todas aqui são da Arcolo. Como eu falei, não é propaganda da marca, é porque a Arcolo é uma das marcas que tem todas essas variações de pasta disponíveis no mercado, tá? É porque a massa elástica eu não tô com a embalagem, mas a embalagem dela é igual a essa aqui, igualzinha, não troca nada. A única diferença é que aqui vocês vão ver o nome massa elástica, tá? Então, anotem essa dica aí. Sabe quando a gente vai cobrir o bolo com a pasta americana pura e na hora que a gente coloca a pasta no bolo, ela craquela toda na quina? Fica um monte de rachadurazinha na quina? Não, Elisângela, a massa elástica é diferente da americana, tá? Aqui eu já tô falando de outro tipo de pasta, ó. Aqui a americana, que eu vou usar para cobrir, tá? Cobrir e fazer detalhes de decoração. A pasta de flores eu vou usar para fazer flores e para fazer detalhes que eu preciso de mais delicadeza, que eu preciso mais fininho e tal. E a massa elástica eu vou usar para detalhes que eu precise de um movimento, um caimento, tipo tecidos, laços, drapeados, enfim, tudo isso, tá? Então, sabe quando a gente
Aí o pessoal diz, é porque você não sovou direito a pasta. Aí você vai, passa ali meia hora sovando a pasta. Quando você cobre o bolo com a pasta craquela toda na quina. Eu tenho percebido que esses últimos lotes de pasta americana da Arcolo, todos têm rachado. Eu não sei se é uma questão do tempo ou se é questão de lote mesmo da pasta. Mas sempre tem rachado. E o que eu uso para salvar, para me ajudar nisso, é justamente a massa elástica, tá? Dulcilene está dizendo que os bolos racham na quina. Isso acontece até comigo, tá, gente? Não fiquem achando que tem uma fórmula... Mas tem como solucionar isso, tem como dar uma melhorada considerável assim na hora de cobrir o bolo. Então eu vou pegar 100 gramas, anotem aí, 100 gramas de massa elástica para cada 800 gramas de pasta americana, tá? Então, eu vou cobrir meu bolo de amarelo, vou juntar essas duas pastas e depois eu tinjo, tá? 100 gramas de massa elástica para cada 800 gramas da pasta americana. Isso, lembra que eu falei que a elasticidade, ela demora para craquelar e tal? Quando eu adiciono essas 100 gramas de massa elástica na pasta americana, eu consigo cobrir o meu bolo e ela me dá mais tempo para poder acomodar a pasta no bolo sem a pasta secar tão rápido, tá? E não é um efeito assim que a minha pasta não vai secar, ela vai secar. A massa elástica seca como qualquer outra pasta, tá? Ela só vai dar um tempo a mais para você trabalhar na manipulação da pasta ali no bolo. Então eu coloco as 100 gramas, sovo. Na hora que eu vou cobrir meu bolo, ela demora muito mais para rachar, tá? Então uma dica para solucionar o problema das rachaduras na pasta americana, tá dizendo que ligou para a Arcolo e eles disseram que é mau armazenamento. Mas, cara, eu acredito, me digam aí se eu tô enganada, mas tipo, aqui tem meninas do Brasil inteiro. Não, de outros lugares, porque eu não sei se a Arcolo chega em outros países. Mas do Brasil inteiro. E eu acredito que todo mundo tem problema com rachadura na pasta americana. Não é possível. Então, se é uma questão de mau armazenamento, todo mundo armazena mal, né? Pois é, se vocês colocarem esse pouquinho de pasta de flores, de massa elástica, não coloca pasta de flores para cobrir, tá? Tem gente que usa, mas vai dar o efeito contrário. Ela vai secar mais rápido, então ela até dá elasticidade, não vai, pode ser que não rache na quina, mas ela vai secar mais rápido. Então, para quem não tem muita habilidade para manipular, pode ser que ela fique craquelada. Eu posso usar essa massa elástica para fazer detalhes no chantilly? Não. A não ser que você faça uma blindagem com chocolate na área que vai encostar no chantilly. Como eu falei para vocês antes, todas essas pastas, elas são à base de açúcar. Então, elas vão ser sensíveis à umidade. Se eu colocar elas em contato com alguma coisa que passe umidade, elas vão amolecer, elas vão derreter, enfim. Não tem como colocar detalhes no chantilly, a não ser que a gente faça uma blindagem com chocolate por trás da peça, porque aí essa peça vai ficar meio que blindada mesmo, né? A umidade não vai passar para a pasta americana. Mas nenhuma dessas já para colocar direto, tá? A Tássia dizendo que coloca gordura vegetal também ajuda, só que eu acho que a massa elástica ela dá uma facilitada, porque ela deixa a massa mais elástica, assim. Então, você consegue abrir ela e acomodar ela no bolo sem que ela craquele, sabe? Pois é, Laine, eu também. Eu trabalho com Arcolo desde que? Quantos anos? 6 anos. Em 6 anos que eu trabalho só com Arcolo. E o que é que eu percebo? A Arcolo também, gente, vocês vão encontrar a pasta americana. Eu sempre compro ou a tradicional ou as de sabor. Eu nunca compro pasta colorida, tá? Porque eu acho mais caro. Pasta colorida, ela até tem uma textura maravilhosa de trabalhar. É ótima para trabalhar, inclusive melhor do que a branca, né? Mas ela é mais cara, porque você tipo paga praticamente o mesmo valor e só vem
500 gramas de um pacote, tá? Então, eu nunca compro ela colorida. Mas, da branca, eu gosto muito das pastas que tem o sabor, porque elas são mais firmes, tá? Então, também é mais fácil para mim de manipular. Dá até um brilho, isso é top. Na verdade, eu não gosto muito dessa questão do brilho, sabe? Pode, Tassi, sem problema nenhum. Pode blindar e cobrir no outro dia, não tem problema nenhum, tá? A blindagem, como o próprio nome fala, ela dá uma selada no bolo, tá? Então, o bolo não perde tanta umidade e a blindagem não vai se alterar de um dia para o outro. Se o chocolate está ali sequinho, a não ser que você exponha ele em um ambiente de alta temperatura, é que ele vai modificar, mas se não, ele vai permanecer ali do mesmo jeito. Então, não tem problema não, você pode blindar e cobrir no outro dia. Cake Joá está perguntando se eu já usei a técnica envelopado. E não, porque eu tenho um treco assim com a questão de emenda, sabe? Então eu acho que é uma coisa que dá muito trabalho eu ter que desfazer a emenda depois. Mas assim, não é uma coisa que eu digo não façam nunca, porque tem gente que se adaptou muito melhor à técnica envelopada do que a técnica tradicional. Mas eu não uso porque eu não gosto dessa questão de ter que ficar me preocupando em desfazer emendas, tá? Flaviana, eu falei antes, para quem não tem o ar-condicionado, usar várias lâmpadas amarelas no ambiente que você vai trabalhar, dá uma ajuda para diminuir a umidade, tá? Cara, a de balde é muito melhor do que essa, tá? Mas aqui onde eu moro é difícil achar, não acho a pasta de balde. Mas ela é muito melhor porque ela é muito mais firme. Como eu falei pra vocês, eu amo pastas mais firmes. Então, a de balde é muito top mesmo. Mas deixa eu seguir aqui, senão vai acabar o meu tempo e eu não vou falar pra vocês da outra pasta. E eu queria aproveitar que já tem 55 pessoas aqui comigo e falar pra vocês, antes que a live acabe, né? Daqui a pouco a gente tá já finalizando. E eu queria pedir pra vocês, vou falar pra vocês que eu preciso muito da ajuda de vocês, tá? Mas muito mesmo. Vocês já me vêm fazendo lives aqui há algum tempo. A minha missão é passar conhecimento pra vocês, é dividir com vocês. E eu preciso da ajuda de vocês para uma pesquisa que eu e a minha equipe estamos fazendo. Então, quando acabar a live, eu vou colocar nos stories um link que vocês vão arrastar pra cima e vão responder a pesquisa para mim. É rapidinho, 2 minutinhos vocês fazem isso e vão me ajudar bastante, tá? Então é uma troca que a gente vai fazer aqui. Eu tô passando conhecimento para vocês e vocês vão me ajudar com isso, certo? Então quando finalizar aqui a live, eu vou colocar um link lá e vocês me ajudam, tá bom? Não me entrou também. Ó só, essa maravilhosa aqui. Gente, vou passar para o outro tipo de pasta, que também é da Arcolo. E a minha tá aberta aqui porque eu já usei, inclusive, ela semana passada. Que é a massa de pastilhagem, tá? Ó. Sempre a embalagem é a mesma, tá? A única diferença da embalagem é da pasta americana, mas as outras 3 que eu falei pra vocês, é essa mesma embalagem, vai mudar só o nomezinho aqui, tá? Vá lá, Carlos, eu que agradeço você ter ficado aqui até agora, tá? Então, ó, a próxima pasta é a pasta de pastilhagem, massa de pastilhagem, tá? Eu vou usar massa de pastilhagem em peças que eu precise de estrutura, tá? Então, eu preciso fazer, sei lá, alguma estrutura, alguma peça que precisa ficar bem sequinha, bem durinha lá no meu bolo, que fique bem estruturada, eu vou usar a massa de pastilhagem. Ela seca muito rápido, ela é uma massa mais porosa do que a pasta americana e ela não tem elasticidade, ó. Tá vendo que eu passo ela, quebro ela assim, ela não puxa, ela não tem praticamente elasticidade. Mas ela me dá um resultado muito bom para peças que eu precise de estrutura, como eu falei para vocês. Então, vocês lembram lá da live da semana passada da coroa de açúcar? Eu usei a massa de pastilhagem e vou mostrar para vocês que a minha coroa tá aqui intacta, tá? Ó. A coroa que eu fiz na live tá aqui, sequinha, ó.
Depois que ela seca, ela fica muito firme. Sabe quando a gente coloca CMC na pasta, que quando ela seca, ela fica bem firminha? Mesma coisa da massa de pastilhagem. Qual é a diferença? Ela não fica ressecando tão rápido quanto quando a gente coloca o CMC, tá? Então, eu mostrei para vocês na semana passada com a coroa, que quando eu uso a massa de pastilhagem, eu consigo manipular a tempo dele ficar com o acabamento certinho, sem ressecar muito rápido. E depois que ela seca, ela demora um pouquinho mais para secar do que uma pasta que eu coloco CMC, por exemplo, tá? Então, se eu quiser uma modelagem, um bonequinho que eu precise de uma estrutura, uma placa, enfim, tudo que vocês precisem que fique bem sequinho, essa massa é maravilhosa, tá? Agora, como eu falei, ela não tem elasticidade, então não adianta querer fazer, por exemplo, um efeito de babado com massa de pastilhagem, porque não vai dar, tá? Então, ó, para peças com estrutura, ó, tô batendo aqui, ela é bem resistente depois de seca. Inclusive tá a coroa pintada também aqui, ó. Da semana passada, tá do mesmo jeitinho aqui. Aqui já tem chovido, né, amor, esses dias. E eu não tô ligando o ar-condicionado. Ela tá aqui exposta mesmo, ó. Tá do mesmo jeitinho. Então, sempre que vocês precisarem de peças com estrutura, usa a massa de pastilhagem, porque vai dar super certo, tá? Luluzinha, não entendi. Pra pintura... Ah, para fazer aquelas peças de pintura? Não. Cara, isso é um conteúdo da aula, mas eu vou falar para vocês. Sempre que eu vou fazer pintura, eu uso pasta americana pura, tá? Mesmo naquelas peças que eu preciso recortar. Porque eu recorto depois que eu faço a pintura. Então, eu preciso que a pasta tenha uma facilidade ainda para recortar. Se eu uso a massa de pastilhagem, ela vai secar, fica muito firme e eu não vou conseguir fazer o recorte certinho, tá? Hã? Se cortar, ela quebra. Vai quebrar. Se eu usar a massa de pastilhagem, massa de flores, colocar a CMC na pasta, na hora que ela secar, quando eu for cortar, ela vai quebrar. Porque eu abro muito fininha. Vocês percebem que as minhas pinturas parecem papel mesmo, né? Porque é bem fininha, mas é só pasta americana pura, tá? Porque ela seca, aí ela fica firme para eu conseguir fazer a pintura sem marcar, mas... Quando eu vou cortar com o bisturi, ela consegue cortar certinho, tá? A live da coroa não ficou salva. Infelizmente, nenhuma das lives estão ficando salvas. E eu super agradeço a cada uma pessoa que fica aqui até o final, aqui na resistência comigo, que vem pra cá. Toda segunda-feira, que agora toda segunda a gente tem live, né? E pra dividir um pouquinho comigo, pra aprender um pouquinho comigo, tá? Agradeço muito a vocês. Vocês têm alguma dúvida com relação aos tipos de pasta que eu falei aqui? Ou a aplicabilidade delas, em que vocês podem usar? Deixa eu fazer só um testezinho aqui para mostrar para vocês. Aqui eu tenho massa elástica. Aliás, massa de flores. Vou misturar, ó, praticamente a mesma quantidade de americana. Ó, misturei. Aí ela fica firme, mas fica elástica, ó. Tá? Então ela não vai secar tão rápido quanto se eu usasse. Por exemplo, gente, se eu fosse fazer a minha coroa só com pasta de flores, eu não ia conseguir um resultado legal, tá? Porque ela seca muito rápido. Na hora que eu tô passando ela no molde, ela já começa a craquelar. Então detalhes como esse daqui, ó, que tem essas bolinhas, ele fica todo rachado se eu usar só a pasta de flores. Então, sempre que for usar a pasta de flores para alguma modelagem, alguma coisa assim, mistura ela com um pouquinho da americana. Confeitaria Lu tá dizendo que a pasta sempre rasga na quina do bolo, que tá errado. Duas coisas podem estar dando errado, tá? Ou essa questão que a gente falou anteriormente, que o próprio lote da pasta americana, né, que tá vindo agora, ela tá rachando com muita facilidade. Ou você pode estar abrindo muito fina, tá? Ou você não tá tendo cuidado na hora que vai manipular ela no bolo. Acontece muito, gente. Principalmente em aula presencial aqui, das meninas rasgarem a pasta na quina. E isso é normal, tá? Principalmente quando a gente não tem muita habilidade.
mas tudo é cuidado, tá? Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter leveza ao trabalhar. Então, provavelmente, ou você tá fazendo muita força, ou não tá acomodando ela direito, ou tá puxando, e aí ela começa a rasgar. Quem não tem muita habilidade para cobrir bolo com pasta americana, não tenta ir fazendo a pasta muito fininha, tá? Porque vocês vão ter dificuldade mesmo. Isso vem com o tempo, com a prática. Também não coloca a pasta muito grossa, porque ninguém merece pasta grossa no bolo, né? Ah, Elaine, eu fico muito feliz. Então, gente, vamos lá. Vou aproveitar o restinho do tempo que eu tenho aqui. Só vou mostrar pra vocês como fazer um drapeadozinho, tá? E aqui eu misturei um pouquinho de pasta de flores com pasta americana. Vou abrir ela bem fininha. Rosana, hoje eu só tô falando dos tipos de pasta, pra que cada uma serve, tirando dúvidas sobre os tipos de pasta, tá? Vou mostrar um drapeadozinho aqui, mas só pra vocês verem o efeito que eu consigo misturando as pastas, né? Tem quanto tempo? 9 minutos. 9 minutos. Peraí, eu vou coisar. Ó, abri fininha. Eu misturei a pasta de flores com a massa elástica, com a pasta americana. Vou dar uma secadinha nela com o amido, só pra ela não ficar grudando nos meus palitinhos. Cake Joá, cara, o que eu posso dizer da massa da Fine Line? Não posso falar com muita propriedade sobre as questões dela, assim, de manipulação, mas eu acho uma pasta com sabor e com cheiro muito ruim. Então eu não uso por conta disso. Porque as pessoas já têm esse preconceito de que a pasta americana é uma cobertura que não é saborosa. Se eu coloco uma pasta que não tem um cheiro legal, que não tem um sabor legal também, isso é muito negativo para mim no final do cliente. Então pode até ser que ela tenha, a aplicabilidade dela seja legal, mas assim, por conta do cheiro e de sabor eu não uso. Tá, se daqui, depois eu não lembro a programação toda, tá? Mas depois eu posto pra vocês nos stories sobre o que vai ser. Vou baixar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês que o meu tempo tá quase acabando. Ó. Abri aqui um pedacinho, vou cortar, deixa eu cortar assim porque o pedaço fica maior. E aqui eu tenho, ó, palitinhos de pirulito, pode ser palito de churrasco, tá? Vou começar colocando um palitinho aqui embaixo, ó, e faço isso aqui com o dedo. Um em cima. Um embaixo e vou juntando eles, tá? Tô. Vocês conseguem ver? Eu vou colocando um em cima e um embaixo, depende de quantos frisadinhos eu quero no meu drapeado. Com o palitinho de churrasco é até melhor, porque ele é mais grossinho. Mas enfim, a gente vai conseguir. Ó, dou uma apertadinha aqui, junto ele. E aí aqui eu venho, ó, e corto o excesso. Aqui na parte de cima, eu coloco essa partezinha aqui pra dentro. Pra baixo. Gente, por favor, não esqueçam de me ajudar na pesquisa que eu vou fazer quando acabar a live aqui lá nos stories, tá? Ó, fiz isso, apertei aqui, eu percebi que a minha massa já pegou um pouquinho desse movimento, eu venho e tiro os palitos. Não se preocupa dele ficar todo com o movimento certinho agora não, tá?
Vocês percebem que ele já deu uma frisadinha aqui? Aí eu venho aqui, ó, e junto as pontas. Eu sempre gosto de pegar assim com a mão, porque aí eu coloco pra baixo, né, os acabamentos. E também dou o movimento que eu quero. E aqui, gente, eu já tenho drapeado, ó, que eu posso fazer um babadinho no bolo. Ai, eu não gosto de fazer as coisas correndo, eu tô preocupada com o tempo. Mas, ó, eu consigo o efeito fininho. Consigo o efeito do babado. E ele fica super natural, gente. Babado não tem que ser uma coisa certa para todos, não. Não vão ficar todos iguais, tá? Mas esse, quando eu misturo as pastas, ó, eu consigo manipular ela. Deixa eu dar só uma frisadinha aqui para ele ficar mais aparente. Ó. Aparece aí legal? Eu consigo um efeito bem delicado, é um babado bem delicado, tá? Isso porque eu misturei a massa de flores aqui, ele me deu mais elasticidade, eu consegui abrir mais fininha a pasta, tá? Então sempre que vocês quiserem esse efeito de drapeado, de babadinho, Jeane, eu nunca deixei colocar açúcar na da Mix, porque, enfim, é mais uma coisa que eu tenho que comprar. Se eu tenho uma pasta que eu abro ela já certinho lá e consigo usar, porque eu vou escolher uma pasta que eu tenho que comprar outro ingrediente para adicionar nela, né? Então, nunca fiz esse teste, então não consigo te dizer se vai te dar algum resultado ou não. Mas eu não gosto da Mix justamente por ela ser muito mole, tá? Ela disse que onde ela mora não tem outra não. Ah, sim. Você pode fazer um teste. Eu não consigo te falar isso com propriedade agora, porque como eu falei, tem coisas que tipo, a gente nem pensa em testar justamente por esse fator, assim, de ter mais um ingrediente, entendeu? Para comprar. Mas eu acredito que se você colocar um pouquinho de açúcar de confeiteiro ou até mesmo do amido, porque o amido também, não sei se vocês já perceberam, quando a gente começa a manipular muita pasta, aí eu vou secando com amido e vou cortando os detalhes. Aquela pasta que sobra, ela vai estar mais ressecada do que a pasta original que eu comecei a trabalhar. Então o amido também dá essa secada nela, mas eu acho que um dos dois vai funcionar legal. Agora, se você for adicionar o açúcar, usa açúcar impalpável, tá? Porque ele é bem fininho, não vai ficar aquele aspecto granulado na pasta. Gente, vocês têm dúvidas porque meu tempo vai acabar. Perguntaram se para fazer laço, qual a melhor pasta? Para fazer laço, a pasta de flores junto com a pasta americana, tá? Eu acho melhor. Dependendo do laço, se for um laço simples, só de flores é ótimo, tá? Mas se for um laço, por exemplo, com um drapeado, aí eu faço... Ó, aqui se eu fizer isso aqui, ó, já vira o lado de um laço, tá vendo? Se você não tiver a pasta de flores, você vai fazer um laço, tenta colocar CMC na pasta. Agora, como eu falei pra vocês, ela fica muito quebradiça e seca muito rápido, né? Então não dá esse tempo de manipular. Quando a gente faz a mistura das pastas, a gente consegue manipular com mais facilidade do que quando a gente adiciona CMC, tá? Massa elástica eu uso sempre a da Arcol, tá, gente? Porque que eu conheço é a única que vende pronta já. Perguntarei como pode ajudar Gente, a minha pesquisa eu vou postar, quando encerrar aqui a live, eu vou colocar lá nos stories um link, vocês vão arrastar pra cima, só arrastar pra cima e responder. É super fácil, super rápido e vai me ajudar muito a trazer os conteúdos do jeitinho que vocês querem, tá? Ó, a Bruna tá dizendo que a mix colorida ela gosta, porque assim, às vezes a gente cria um bloqueio, né, com a marca e nem tenta outras. E como eu falei pra vocês, eu não gosto de comprar a pasta já tingida, porque eu acho que desperdiça demais. Então, se você tem um bom corante, que vai te dar uma cor legal, nem precisa gastar com
com a pasta tingida. A gente vai acabar a live, eu tenho 15 segundos restantes. Eu queria agradecer a vocês que ficaram comigo aqui até agora. Por favor, não esqueçam de me ajudar lá na minha pesquisa, tá? E segunda-feira a gente tem outro encontro aqui com mais conteúdo para vocês.